né? 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem 11 aqui, tá? Isso é uma imagem que eu trouxe só para a gente poder simbolizar os sistemas, para a nossa mente captar melhor, tá? Até aqui, ó, linfático. Essa sequência aqui, ó, eu copiei daqui, tá? A sequência aqui não tem nada a ver, não entra em sequência não. Então a gente tem cardiovascular, respiratório, todos esses nomes aqui, o SN, sistema nervoso, tá? Bababá, até no linfático. Tem o sensorial, que algumas literaturas ou alguns estudiosos vão colocar já, tá? Como um tipo de sistema, mas é os 5 sentidos, né? A gente não aborda muito. O tegumentar, que é a nossa pele, né? Epiderme, derme, hipoderme, e o nosso sistema reprodutor, que ele é importante. Ele não é muito abordado, mas ele é importante para um monte de série de fatores, tá? Esses são os 12. Agora que eu vou entrar um pouquinho para a gente entender o nosso processo, tá? Primeira coisa que eu preciso pedir para vocês aqui é que a gente não pode entender separadamente. A gente faz é tudo complexo. É complexo, mas um sistema, ele contribui com o outro e vice-versa. Todos os sistemas, no final das contas, eles se completam e a gente tem alguns aparelhos. Quando eu trabalho com, por exemplo, que eu vou falar agora, aparelho locomotor, eu tenho um sistema um sistema muscular, né? Eu tenho o meu esqueleto, eu tenho as minhas articulações, juntar um sistema mais outro, eu tenho um aparelho, tá? Aparelho, como é que é? Geniturinário, por exemplo, eu tenho reprodutor, eu tenho esqueletor, eu tenho vários, beleza? Então os sistemas ele tem essas ligações, esse conjunto, essa integração. Alguns sistemas eles são vitais. Ó, a gente já está entrando na anatomia, tá bom? E eu preciso dessa clareza, a gente fica fazendo esse casamento. Alguns sistemas, eles são vitais, eles são primordiais, e esses sistemas têm dentro dele órgãos vitais. Ah, mas todos os órgãos são vitais, né? são principais, porque sem isso eu não... Mas tem uns que eles são mais chiques. Todos são vitais. Sem um ou outro a gente não sobrevive. Mas tem uns que eles têm uma qualidade na sua função um pouquinho mais diferente, exótica, e por isso ele se torna principal. Tá beleza? Dentro dessa integração aqui, eu coloquei 4 só de exemplo. E eu vou tentar fazer esse casamento com vocês aqui, tá? Não tem na apostila. Eu fui colocando os tópicos que a minha mente vai trazendo. E aí eu fui procurando alguma coisa para a gente abordar. É só para introduzir, tá? Sistema respiratório. Né? Sistema respiratório. Eu preciso dos meus pulmões e eu preciso de um oxigênio, né? O2. A gente sabe que eu respiro oxigênio, libero gás carbônico, e vice-versa, a quantidade de oxigênio é maior. A gente vai entender um pouquinho dos lóbulos dos pulmões, né? Se o pulmão direito tem 3 lóbulos, o esquerdo tem 2, ou vice-versa, do porquê, né? Só da gente entender o porquê, será que o pulmão esquerdo é do mesmo tamanho do que o do direito? Ah, não é o porquê, será que o coração ele toma espaço ou não toma? Como que é o raio-x? Esse movimento da anatomia te deixa assim, credibilizar dentro da sua área de formação. Você consegue falar sem medo e falar assim, cara, te dá, como é que é o nome? Te dá empoderamento, né? Dentro da sua área. Por isso que a anatomia ela te dá a base de tudo. Vamos lá. Eu preciso então respirar, ganho oxigênio. O meu oxigênio lá no pulmão faz um pouquinho de troca gasosa e aí o meu sistema cardiovascular bombeia todo esse nutriente, né? Esse tipo de nutriente, que eu tenho um nutriente também, cadê? Ah tá, do sistema digestivo, mas é um nutriente chamado oxigênio. Então o coração vai lá e bombeia para todos os órgãos, todo o nosso corpo. Um sistema, outro sistema, ele já trabalha em conjunto. A gente sobrevive por energia, é fato. Sem energia a gente não vive, né? Claro, várias outras coisas. Mas o oxigênio e os nutrientes que a gente pega na alimentação, ele faz todo o nosso processo energético.
Quando eu trago só os dois nutrientes, o oxigênio e a alimentação em si, todos eles vão voltar para o cardiovascular. A alimentação é claro que não é respiração, mas ela é... O intestino delgado ele capta, né, as vitaminas. Dentro do intestino delgado tem microvilosidades lá, onde tem uma doença chamada de diverticulite, geralmente dá idoso. A gente vai entendendo já isso dentro da anatomia. E aí essas microvilosidades, eles, bem de forma grossa, eles vão captando esses nutrientes, né? Passam por várias células, as células falam assim, ó, agora eu te coloco esse nutriente em forma de energia. Então o cardiovascular bombeia para todo o corpo e a gente consegue fazer essa manutenção. O sistema nervoso, por sua vez, ele fala assim, opa, eu organizo tudo. É como se fosse aquelas várias linhas de trem e os trens não se encostam e não se batem. Aqui é o sistema nervoso só falando, não, você vai por aqui, você vai por aqui. Coração, bombeia tantas vezes porque esse cara está correndo agora. Opa, bombeia tantas vezes porque ele levou um susto. Coração, para, bate devagarzinho porque agora a gente está dormindo. Ou, eu tomei um Rivotril, eu tomo clonazepam. Joga lá para o sistema nervoso central, o sistema nervoso central ele manda... faz a administração total do corpo. Quem? Isso. E aí, ele faz isso mesmo. Todas as células. Eu gosto dessa isonomia, é bom para dar uma... E eu vou repetir. Ele faz todo o controle de todos os órgãos do nosso corpo. Tá? A gente depois tem o sistema nervoso periférico. O próprio nome, ele já coloca, está na periferia, fora do central. Nosso sistema nervoso, o que tem? Ele tem a medula espinhal e o encéfalo, que é o cérebro no caso. Tá? O nosso sistema nervoso periférico, ele tem os nervos e gânglios. Ele dá uma sensação, isso é só o básico para a gente poder trazer as informações. Então o sistema, por exemplo, assim, a gente está cozinhando, a panelinha está quente, você encosta o dedo, o sistema periférico na hora manda informação para a medula para o cérebro, você vai tirar a mão. Você não toma aquela decisão, meu Deus, eu preciso tirar minha mão, porque eu sou chato pra caramba, vou ficar com a mão no fogo, eu preciso ser um pouquinho mais inteligente, ligeiro, né? E sozinho o cérebro vai e tira. Quando a gente fala de energia, onde que eu vou entrar com o sistema nervoso? Eu coloco o meu exame céfalo-caudal. Tem um corte aqui, tá? Que eu já vou entrar em outro detalhe. Quando vocês forem atuar, vocês vão fazer a anamnese, tá? Do paciente. Talvez vão ter em outras aulas já, ou estão tendo já. Quando você faz a anamnese do paciente, você trabalha de forma céfalo-caudal. Você começa da cabeça aos pés. Da cabeça de tudo. Couro cabeludo, distribuição do cabelo, a cor, se tem seborréia, se não tem. Pior, não é pior que fala, esqueci o nome, termo técnico lá. Se tem, se não tem, pavilhão auricular, cavidade nasal, enfim, você começa lá. Tá? Quando eu trabalho com isso, o exame céfalo-caudal da cabeça aos pés, eu começo da cabeça, evidente, e ali eu já consigo tirar alguns detalhes do meu sistema nervoso. Porque, para quem não sabe, por exemplo, quando o paciente está com AVE ou AVC, a pupila dele fica diferente. Quando ele está em coma, a pupila também fica diferente. Sintomas de AVE, por exemplo, uma pupila maior com a outra, isocóricas, né, que são iguais, enfim, todos esses detalhes são no exame céfalo-caudal. Tá? Quando eu falo do cérebro, ele pega 20% de oxigênio. Então presta atenção, quantos órgãos a gente tem? Se só o cérebro ele pega 20%, o restante de 80% eu tenho que dividir para todo o corpo, o meu cérebro ele é um baita do importante, né? Um deles. Então ele pega 20%. Quando eu entendo de anatomia do cérebro, dos sulcos, occipital, parietal, lobo frontal, essas partes que a gente vai trabalhar, e se vocês lerem um pouquinho já, e trazerem para a gente abordar dentro do laboratório, a gente vai voar e vai deslanchar. Por quê? Porque quando eu falo, por exemplo, AVC ou AVE, eu faço uma pergunta. É na veia ou na artéria? É na artéria. Tá certo. Isso é a base da anatomia. Base. Imagina a gente lá no postinho.
Urgência e emergência. Chega o paciente assim e não tem nada de questionamento, de questionário, em lugar nenhum. Mas vamos supor que fosse um protocolo. Lá você tem que assinar, veio a artéria. É sempre uma artéria, porque a artéria leva o nutriente. É a anatomia básica. Para a gente entender uma doença que é o arroz e o feijão. A gente sabe que tem o nome, né, AVE, ou AVC, ou termo comum, derrame. Ele tem esse esquema, onde que não vai o sanguinho até lá, forma uma penumbra e ele mata, ele morre, ele necrosa, né? Fica lá sem vida, essa parte do cérebro. E também a gente tem o IAM, por exemplo, que não chega o sanguinho lá, se não chega sangue eu não tenho o quê? Oxigênio, nem nutriente. Então eu mato, por exemplo, o miocárdio, infarto agudo do miocárdio. O miocárdio é aquela parte do coração que a gente tem um pouquinho na anatomia, que bombeia, que faz o bombeamento. Então, entendendo esse processo da anatomia, a gente já consegue entender um pouquinho da fisiopatologia, tá? Trabalhando a fisiopatologia e entendendo, então a gente volta lá. A gente sabe que a energia é o suprimento para todos os órgãos vitais. Um desses suprimentos para todos os órgãos vitais, eu volto para o cérebro e para o coração, tá? É o básico, cérebro e coração. A gente sempre coloca isso. O sistema nervoso central, ele vem por trás dos dois e controla os movimentos involuntários. Dentro do meu sistema nervoso central, eu tenho o sistema nervoso autônomo. Tá? Dentro dessa divisão, que eu vou passar para vocês, não é separado. Eu tenho o sistema nervoso, ele engloba tudo. Sistema nervoso central, periférico, né? O sistema nervoso já é o central. Mas aí eu tenho o periférico e o sistema nervoso autônomo. Aí tem o modelo parasimpático e o simpático. Quando eu trabalho com o sistema nervoso autônomo, e eu falo de movimentos involuntários, a gente está falando, por exemplo, você se controla a batida do coração? Não. Eu preciso do sistema nervoso. A gente controla a respiração se a gente criar consciência. Falar, putz, agora eu vou parar de respirar, ou vou respirar mais rápido. Tá. Mas, até agora, desde quando vocês entraram, ninguém pensou em respirar. Agora que está pensando. Entendeu? Então, é involuntário. Movimentos peristálticos. Você não fala assim, não vou movimentar o meu bolo fetal. Mas ele vai. Ele sozinho vai fazendo isso, tá? Então a gente tem esse sistema nervoso autônomo. Quando eu falo do sistema nervoso, olha um nome importante que vocês podem caçar, tá? Coloquei o nomezinho aqui, ele é importante, tá? Tirando as frases, estou falando o nome. Esse nervo vago. Nervo vago. Ele é importantíssimo. Ele é meio que... É claro que o sistema, ele leva todas as informações periféricas para o sistema nervoso central. Mas o nervo vago, ele dá uma comunicação via celular, com o coração, com o fígado, com o baço. Ele dá essa comunicação direta. Com o tempo a gente vai entender e saber da importância dele. É um nervo, tá? Nervozinho lá no cérebro. No cérebro não, no tronco encefálico. A medula espinhal vem, a gente tem do tronco encefálico e aí chega no encéfalo, tá? Vamos lá. Então, o sistema nervoso eu vou abordar, vai vir o cardiocirculatório, vai vir o respiratório, vai vir o digestivo. A gente vai trabalhar também com o sistema endócrino, de acordo com o nosso cronograma lá. O sistema endócrino, ele é um primo ali do sistema imunológico, né? Ele libera hormônios, é fato, né? Mas ele também trabalha junto com a nossa imunidade. Sistema endócrino, controle do metabolismo de todas as células. Se eu tenho um sistema nervoso que controla, que tem a ciência de todos os movimentos, sensibilidade de todo o corpo, eu tenho um sistema endócrino que controla o metabolismo. O que é o metabolismo? É o gasto de energia celular, né? É a alimentação. E dentro do sistema endócrino, eu tenho duas pancadas, que vocês podem entender o nome e procurar saber, que é a tireoide e a hipófise. Então, por exemplo, outra coisa comum, idoso vai tomar Puran T4 ou alguma coisa assim. Se eu falar para você, o que é um sintoma da tireoide? Onde que está a tireoide, primeiramente? Onde que está, José? A tireoide. Onde que está a tireoide? Estou te perguntando. Ele apontou na região, tá certo, tá? É isso aí mesmo. Tem essa regiãozinha aqui do pescoço, uma cartilagemzinha, que ela tem uma glândula, né? Ela é uma glândula, ela produz termo T4, ajuda o coração, o fígado. A gente pode trabalhar com isso depois. São hormônios, tá? Termo T4, tá? Mas tem a interna e externa. Oi? Tem interna e externa. Sei o que é isso aí. Tireoide? Sim.
A externa é Aquela qual? que a externa é aquela que fica inchada, grandona, você vê que só tem parece um papo. E tem a interna, é só um exame para você Então, é aí que vem o detalhe. Externa, ela é para fora. Sim. Ela não é para fora, ela é Ela hipertireoide, o nome disso daí. Aí ela cresce. A hipotireoide, eu entendi. O termo externo, ela não é. O externo é que você vê, tá? É. Você vê isso. Essa é bem. Então ela é uma hipertireoide, ela é normal, ela é hiper, ela é aumentada. Hipertensão, hipertrofia, então tá? Hipertireoide ou hipotireoide, que é diminuição um pouquinho, tá? Por exemplo, uma curiosidade, nariz e orelha é o único que cresce até a gente ficar velho. A tireoide é a única que começa a diminuir. Perdão, tireoide não, é o timo, enganei. Vamos lá. Depois eu tenho a hipófise, tá? Tireoide, eu enganei, tá? Não relembre isso. É o timo, depois eu vou falar que ele diminui um pouco. A tireoide, então, é essa daí, ela tem a hiper e a hipo, né? A gente tem a hipófise, que ela é do meu sistema endócrino, só que ela também participa um pouquinho do sistema nervoso. Vai dar uma confusão, a gente vai trabalhar isso. A hipófise, ele é a mãe da tireoide. Se a tireoide é moral, a hipófise é a top de linha. É um nome importante. A gente precisa saber. É um nome que está no qualquer rios do Instagram, qualquer jornalismo da internet ou da televisão. Fala sobre o cérebro, comenta sobre a hipófise. Tá? E o que a hipófise faz? Ela controla todas as glândulas, ela tem essa junção do sistema nervoso. Por quê? Quando a gente começar a entender o encéfalo, tem o mesencéfalo, diencéfalo, tem pequenas partes, e a hipófise está numa dessas partes do encéfalo, onde eu compõe o sistema nervoso. Só que ela também, ela fica em cima da boca, assim, um pouquinho lá que tem uma cavidade, onde que tem abertura com cavidade nasal. Ela também libera hormônios, o GH e o TSH. O meu TSH é o hormônio que faz a tireoide trabalhar. E o GH, quem conhece o GH? É o hormônio do crescimento, tá? Então, beleza. Ela controla todo o metabolismo energético de cada célula. O que a célula vai gastar, a hipófise controla, junto com a tireoide. Tá bom? Vamos lá, então. Eu acho que tá... Já deu horário. Fica à vontade. Tá? Eu tenho só esse slide aqui, mais um outro termina. Quem quiser ir embora, fica à vontade, tá tranquilo. Só vocês assinarem aqui. Vocês assinaram? Não sei não. Eu acho que eu passei por aí, não passei não? Eu assinei só uma. Passa aí por gentileza, é só uma mesmo. Depois eu pego essa aí e coloco no... Vai passando aí que já assinou, por gentileza. O TSH é o hormônio que vem? Oi? O TSH é o hormônio que vem? O TSH é o hormônio que a tireoide produz. Mas a hipófise, ela influencia. O TSH é complicado. A hipófise influencia a tireoide a produzir. Depois que ela produz, o próprio TSH volta para a hipófise para falar assim, ó, para de produzir porque a gente já está na quantidade boa. Tá? Ele tem o Vitor, ele tem a sigla, eu não lembro. É uma sigla, TSH. GH também eu não lembro. Sigla é muito crescimento. T1 tem uma sigla também, T4 eu não lembro o nome delas agora. Beleza. Vamos lá. Eu vou trabalhar com vocês então sistema reprodutor, sistema urinário, blá blá blá. A gente sabe disso. Sistema esquelético, que é a produção, sustentação, né? A gente vai falar um pouquinho, tá? Bem superficial. O mais importante dos slides que eu vou mandar para vocês, eu mando hoje, porque eu vou ter que mexer em algumas coisas, vai ser o que está no conteúdo programático. Sistema imunológico, onde eu te falei, que a gente vai trabalhar junto com o sistema endócrino, tem o timo e a medula espinhal. A medula espinhal a gente vai trabalhar a certeza, né? O timo que eu falei que ele é importantíssimo, só que é o único órgão que começa a diminuir o tempo, né? Por isso que o idoso fica debilitado, doente. Porque o timo já na parte quando é idoso, ele está tão pequenininho que ele não consegue produzir. Por isso que eu me enganei com a tireoide, né? Então vamos lá. Eu tenho o sistema muscular, que a gente já trabalhou e que a gente pode rever também. Ele é formado por ossos, articulação e o próprio sistema muscular. A junção do sistema eu formo um aparelho, tá? É importante saber que eu tenho sistemas compostos por órgãos e a junção dos sistemas forma um aparelho, como o cardiocirculatório, geniturinário. Urogenital, sistema urinário e o sistema excretor. Depois tem o sistema dedumentar de pele. Eu coloquei os tópicos do sistema só para a gente saber o que a gente vai abordar. E na próxima aula,
na aula do laboratório, não vai dar tempo. Então eu não sei como é que vai ser. Eu vou tentar falar com vocês um pouquinho sobre esses temas aqui, ó. Tá? O que eu quero que vocês entendam é que vocês não precisam entender a teoria do que é o sistema nervoso central e ele trabalha com isso ou com aquilo na frase pré-montada. Eu preciso entender que vocês venham sabendo pelo menos onde que é o sistema nervoso central. É no pé, na mão, é no cérebro, tem o quê? É músculo ou tem neurônios? Né? O sistema nervoso central tem o encéfalo e medula espinhal. Lê um pouquinho do encéfalo e medula espinhal. Só de você colocar a medula espinhal, vocês vão entender que a gente tem a coluna vertebral e ela tem a coluna lombar, a coluna torácica e a coluna cervical, que são divididas em 3. Daí vocês já começam a entender, putz, onde que eu tenho a dor na lombar, do porquê que é o nome de cada um. A cervical, se a gente tiver um problema na cervical T1, T2, C1, C2, C3, né? Aí tem a lombar, até os nomes mudam. Vocês já começam a ter a nomenclatura no meio do jogo de vocês, tá? É só para vocês começar a caminhar de uma forma mais credibilizada. Mas é isso aqui, ó, que a gente vai abordar de certa forma no laboratório, tá, gente? Fechou? Amanhã, então, quem assina aí a lista, tá? Amanhã que horas que é na sala? 7h40. Não, porque eu tenho 2 amanhã. Por isso que eu pergunto. 8h40, obrigado, então. É 8h50, né? É 8h40 e 9h50. Isso mesmo, tá?